Bem-vindos, bem-vindas! Hoje estamos fazendo nosso evento totalmente online. Espero que todo mundo esteja bem, sem nenhum sintoma. E vamos começar falando do TOTOS Developers, que é a nossa iniciativa que está trazendo todos esses eventos para vocês aqui pela TOTOS. E o TOTOS Developers é essa iniciativa que nós estamos tendo para nos aproximar cada vez mais de desenvolvedores e das comunidades focadas em desenvolvedor. Na TOTOS aqui nós temos milhares de desenvolvedores e nós fazemos coisas incríveis aqui dentro com relação a código e tudo mais. Nós queremos mostrar e nós queremos aprender também com as comunidades que estão por aí focadas em desenvolvedores. Então é um espaço aberto. Se você tem uma comunidade, se você faz parte de uma comunidade, entre em contato com a gente, pode mandar um e-mail para tp.john.calisto@totos.com.br e eu vou ter o prazer de trazer a sua comunidade para cá, nesse momento de corona, não presencialmente, infelizmente, mas a gente pode te dar toda a estrutura online para você fazer seus eventos, seus workshops, webinars, e quando essa loucura passar, espero que seja em breve, nós podemos fazer aqui localmente, presencialmente, no nosso espaço. A gente tem um espaço bem legal que pode ser utilizado pelas comunidades de desenvolvedores. E o que é o TOTOS Developers? Então, vamos lá. Eu não consegui mudar, mudei agora, legal. A nossa página é developers.totos.com, não tem o BR, tá, galera? Esse daqui. E o que a gente tem lá? A gente tem muita informação para quem é desenvolvedor. Nós temos nosso canal do YouTube. Por sinal, todos os eventos que nós fazemos presencialmente, nós gravamos, editamos e colocamos no YouTube posteriormente. E no momento do Meetup, a gente faz o streaming ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então, segue a gente lá, youtube.com/TOTOS Developers. Nós temos nosso podcast com vários assuntos legais. Agora mesmo está rolando um de acessibilidade, que foi incrível, recomendo. Nós temos nossa página no Meetup, que acredito que é por onde a maioria de vocês chegou até aqui. E nós temos nosso canal do Slack, que dentro da nossa página developers.totos.com, você pode pegar o auto-invite lá e já começar a conversar direto com o nosso pessoal de engenharia, desenvolvedores da TOTOS e todo o ecossistema que utiliza os produtos e as tecnologias da TOTOS. Bom, para começar esse evento hoje, vou chamar aqui o Alexandre Abdala, ele que é o nosso cara ágil, de agilidade, que está mudando a cara da TOTOS, que está fazendo com que a TOTOS tenha agora um mindset muito legal, e ele está trazendo agora esses eventos mensais de agilidade que a gente está fazendo em conjunto aqui para trazer esse conhecimento e essas pessoas maravilhosas, como o Muniz, por exemplo, para conversar com a gente. Alexandre, vai lá. Valeu, John. Pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Obrigado, John, pela abertura. Bom, estamos com o primeiro Developer Agilidade do ano de 2020, com fortes emoções, né, pelos fatos aí que a gente está vivendo relacionado ao coronavírus, mas tenho certeza que logo mais a gente vai passar por essa. Mas a vida continua, então o conhecimento tem que ser compartilhado, agilidade na veia. E aqui estamos nós, nesse TOTOS Developer, no dia de hoje. O assunto vai ser DevOps, é um assunto bem importante, tanto para a TOTOS, principalmente esse ano, mas acho que para o mercado em geral. Nós, da Governança Ágil, pesquisamos bastante sobre o assunto e avaliamos para estar aqui com vocês na noite de hoje. Então, esperamos que vocês curtem, né, ao máximo esse cenário. Se tiverem alguma dúvida, vão anotando, porque nós vamos ter um cenário no final de interação, que é o grande ponto do Meetup. O Meetup, deixando bem claro para vocês, a gente não vai aqui falar de treinamento, a gente não vai aqui falar de assuntos específicos. Deixa eu só ver um cenário aqui que teve uma pessoa que falou que está sem áudio. Vocês estão ouvindo? Cristiane Der comentou que está sem áudio. Vocês estão ouvindo bem? Estou ouvindo bem aqui, Antônio Muniz falando. Ouvindo.
Ouvindo? Ok. Ouvindo. Ok. Leonardo Magalhães, estou ouvindo. Legal. Tem algumas pessoas que talvez não estão ouvindo. Pode ser alguma coisa de internet. Vamos seguindo. Qualquer coisa eu vou colocando no chat aqui. Então, vamos lá. Então, seguindo, a questão do Meetup, para deixar claro para todos, não é um treinamento, é uma troca de conhecimento. Então, hoje a gente vai falar muito sobre a questão de DevOps, vamos trocar bastante conhecimento. Aqui vocês estão vendo uma imagem nossa da governança ágil, a questão da magnitude de times, o que a governança ágil faz na TOTS desde 2018. Então, quero que vocês aproveitem ao máximo esse meetup. Nós trouxemos aqui um profissional de mercado, que é uma referência no Brasil e logo mais no mundo, o Antônio Muniz. Já estamos tratando com ele desde janeiro esse meetup. E nada mais de falar da jornada colaborativa que está viajando pelo Brasil e logo mais, como eu falei, no mundo, para falar de DevOps, para falar de uma ação muito importante, que é um dos projetos estratégicos da DOTS neste ano. E vamos elevar a cultura DevOps dentro das nossas engenharias e até mesmo vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o tema e disseminarem conhecimento dessa ação tão importante para todas as empresas. Então, aproveitem, anotem bastante. Isso aqui vai ser gravado, já está sendo gravado, depois vai para o nosso YouTube, no canal do TOTS Developer, vai ficar gravado por lá. E no final, além de interações, perguntas e respostas, a gente vai fazer uma rápida interação com vocês para pegar alguns feedbacks, tá bom? Primeiro meetup online, 100% online, mas deixando claro que a gente faz isso, nossos meetups eles são presenciais e também online, que excepcionalmente no mundo agora, né, que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo isso totalmente online, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, Antônio Muniz, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Passo a bola para você agora, sinta-se em casa, né, de um modo geral, e nos presenteie com todo o seu conhecimento, com toda a sua informação, com todos os seus cases aí para nos trazer essa troca de conhecimento maravilhosa. Aproveitem, galera. Um abraço. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pelo convite. Boa noite para todos aí, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estarei em São Paulo hoje, né, Alexandre? A gente tinha combinado já, mas infelizmente teve esse problema. É isso, o mindset ágil, né? A gente fala de agilidade, a gente sempre se pensa em velocidade, né? Mas a premissa de ágil é adaptabilidade. É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está adaptando o nosso plano. Ou seja, a gente vai seguir a vida aí online. Espero que vocês curtam bastante. No final, a gente vai ter essa interação, sim, né? O objetivo aí é trocar realmente experiência com vocês. Quando a gente fala de DevOps, eu sempre gosto de colocar que o DevOps ele é uma jornada, né? E ele tem basicamente dois grandes pilares: o pilar de automação e o pilar de cultura colaborativa, né? Então eu costumo falar que o DevOps ele precisa dessas duas coisas para se manter. E é legal aqui estar com vocês que são em grande parte desenvolvedores ou que estão nessa jornada da agilidade, que a gente vai tratar justamente isso aqui, ou seja, se fala muito em DevOps no mercado, é comum começar com ferramentas de automação, né? Colocar Jenkins, Sonar, colocar Ansible, Puppet. É uma parte importante. Agora, a cultura colaborativa de juntar todos na mesma direção é o que está trazendo resultados mais sustentáveis. E é essa ideia aqui, falar um pouco com vocês hoje qual o papel dos times nessa jornada, porque não basta uma área fazer, né, a sua parte lá na operação, automatizar as coisas. A gente tem que ter a visão de ponta a ponta, né, desde o desenvolvimento, desde a visão do que o cliente precisa até a entrega de valor. Falando um pouquinho aqui da minha jornada pessoal, né, eu sempre gosto de me apresentar, falando dos meus filhos, são a razão de ser, né, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, e por eles aí eu inventei de correr, porque eu não fazia atividade física nenhuma, e eu tenho trabalhado muito, né, o Alexandre, o John falaram de comunidades, eu tenho trabalhado fortemente nisso, trocar experiências.
É interessante que, cada vez mais, quanto mais estudamos, mais vemos que tem muita coisa a aprender, né? E a comunidade, as comunidades que eu participo, elas têm me trazido muitas experiências. Eu trabalho hoje na Sul América, empresa de seguros, a parte de plano de saúde, né? Muito conhecida no Brasil, é a maior seguradora independente do Brasil. E lá eu trabalho justamente nessa questão de agilidade e DevOps. Mas eu também tenho um trabalho nas comunidades, né? Eu tenho um trabalho de compartilhar, de aprender, tenho feito workshops no Brasil inteiro e também, como o Alexandre falou, nós fundamos no ano passado a Jornada Colaborativa. Eu vou até fazer um convite para vocês. A gente está escrevendo vários livros colaborativos. O DevOps foi o primeiro, foi até um experimento. Estamos escrevendo outros e mais para frente aí eu vou passar um convite para vocês. O que eu queria dividir aqui com vocês, né? A primeira parte da apresentação é uma conversa aqui que eu quero fazer com vocês, né? Não é uma aula, não é um curso, mas é uma conversa. E nós, hoje, estamos vivendo um momento muito bom na sociedade, né? Estamos assustados aí com o coronavírus e tal, mas se a gente olhar as oportunidades que nós temos no mundo, tem muita coisa boa. Por quê? As tecnologias, elas avançaram e avançam cada vez mais numa pegada exponencial, né? O exponencial hoje está assustador por causa do vírus, né? Uma pessoa passa para 10, 20, 30 se tiver aglomeração. Mas a tecnologia hoje, ela custa muito menos do que antes e ela tem uma adoção muito rápida. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, porque tudo isso depende de DevOps, né? Então, antigamente, né, se eu tivesse aí presencialmente na TOTUS, eu faria uma pergunta, né? Quem lembra desses equipamentos aqui? Era tudo físico, né? Por exemplo, o BlackBerry, poucas pessoas tinham. Quem tinha era executivo, éramos nós de tecnologia que dávamos suporte para essa galera, né? E tudo isso aqui que eu estou mostrando, né? Tem máquina de fotografia, filmadora, teletrim, tudo isso, a gente não precisa mais disso, né? Tudo isso hoje foi substituído por um equipamento, o nosso celular. Em 2007, o Steve Jobs, quando lançou o iPhone, ele veio com algumas inovações, né? Uma delas é que era touch, um dos primeiros, né? Telefones touch. Mas a grande novidade é que ele trouxe embarcado um computador, né? E permitiu o que nós temos hoje, né? Você tem Netflix, você tem Uber, tem tudo na palma da mão, né? Você tem um banco na palma da mão. Então, isso, por um lado, é muito bacana, é muito legal, só que, por outro lado, também traz uma grande responsabilidade para nós, que somos de tecnologia, porque aumenta a dependência pela tecnologia. Então, à esquerda aqui, antigamente, nós tínhamos 5, 10 equipamentos. Se um desse defeito, você tinha outro. Hoje, não. Tudo está concentrado no equipamento, né? E essa dependência, ela está cada vez maior. Então, antigamente, por exemplo, o telefone demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de clientes. O Facebook demorou 2 anos. Mais recentemente, o Twitter, em apenas 9 meses, ele alcançou os mesmos 50 milhões de clientes. E agora, mais recentemente ainda, né, o Pokémon GO, em 19 dias, ele alcançou os mesmos 50 milhões de clientes. Então, a tecnologia, como hoje grande parte da população, né, tem celular, nos países desenvolvidos, ou até aqui no Brasil, né, país que não é ainda de primeiro mundo, as pessoas, a grande maioria, tem um celular na mão, né? E quando a gente tem um aplicativo de sucesso, essa adoção, ela é exponencial, ou seja, nós podemos lançar um aplicativo que resolva o problema da população, dos nossos clientes, e essa adoção vai ser em um estalar de dedos. E isso traz uma diferença muito grande entre o que nós aceitávamos e o que a gente aceita antes, né? Um grande exemplo aqui, antigamente a gente ia fazer uma viagem, a gente chegava 2 horas antes lá para enfrentar fila, para fazer o check-in. Hoje a gente faz o check-in no Uber, né, no táxi, no caminho. Antigamente a gente tirava foto, aí o pessoal mais novo não vai lembrar disso, né, mas comprava um tal de filme para revelar. Demorava 72 horas. Se a gente quisesse revelação no mesmo dia, pagava mais caro.
Enfim, antigamente, nós esperávamos muitas coisas. Hoje, a gente quer tudo muito rapidamente, né? E aí que entra o DevOps. Ou seja, o nosso mindset hoje é digital. Nós queremos tudo na palma da mão. A gente quer fazer as coisas e ter respostas rápidas. O nosso cliente hoje, ele não espera mais. Ele ou troca de fornecedor ou ele vai na mídia social reclamar da gente. Então, o que DevOps traz com essa junção de colaboração e automação é garantir que a gente atenda o nosso cliente melhor, né? Mais rápido, com mais qualidade, com disponibilidade. Eu vou trazer alguns exemplos de alguns fatos, né, que bons e alguns exemplos para a gente refletir de quanto é importante essa questão do DevOps, né? Por exemplo, antigamente a gente comprava um CD de música, em média cada música custava $1, né? O CD dava lá 15 músicas, e nós pagávamos caro por isso, né? E a gente aceitava. Comprávamos um CD ou um DVD para assistir ou ouvir uma música. E tudo bem, era isso que tinha. Hoje em dia, nós temos um tal de Spotify. É de graça praticamente, né? Se você não quiser assistir, se não quiser pagar anuidade, mensalidade, é de graça. Tem algumas limitações, mas a gente consegue ouvir mais de 40 milhões de músicas, o que era impossível antigamente. Então, o que eu estou mostrando é, quanto maior a dependência de tecnologia, mais a responsabilidade em cima de nós, né? Por quê? A falha de software, ela gera um prejuízo enorme, tanto financeiro quanto da imagem das empresas. Então, eu trouxe a parte boa, que a tecnologia é exponencial e cada vez mais barato, né? Os nossos clientes têm acesso a coisas incríveis. Por outro lado, essa dependência traz alguns problemas. Aí eu vou trazer só alguns exemplos mais recentes, né? O HSBC ficou, em 2016, 2 dias fora. Vamos refletir aqui, nós, ficar sem acessar o nosso banco durante 2 dias. Isso é meio que inaceitável hoje, né? Esse outro exemplo aqui, em 2018, o TS Bank, ele ficou, além de indisponível, ele, quando voltou, ele trouxe informações de outros clientes para a pessoa indevida, né? Então, imagina, até casamento deve ter acabado aqui, né? Imagina, o marido fala para a esposa que não tem dinheiro na conta, ou a esposa fala que não tem dinheiro. Aí um acessa a conta do outro. Esse é um tipo de coisa que gera até processos, né? Falando de hospital, falando aí da situação que nós estamos vivendo, imagina ficar indisponível os dados dos pacientes, né? Imagina, tem várias pessoas que no mundo inteiro fizeram teste do coronavírus, teste de várias coisas. Imagina o médico não saber o resultado, né? Foi isso que aconteceu aqui nesse hospital NHS em 2018. Ou seja, nós temos oportunidade, mas ainda temos muitas falhas de software. Um outro item que eu considero importante colocar aqui é que, às vezes, mesmo não tendo uma falha grave como a anterior, um código mal escrito ele gera perdas muito grandes para as empresas. Essa pesquisa que eu achei interessante, para a gente refletir, né? Quando a gente fala de agilidade, quando fala de DevOps, a essência disso tudo é um código de qualidade, né? É muito legal o que vocês fazem aqui na TOTOS, né? Essa troca de experiência, essa pegada de trocar informações, porque a gente melhora a qualidade do código, né? A agilidade é para isso, DevOps é para isso, né? Não tem DevOps, não tem esteira de integração contínua que faça mágica, né? Que transforme o código ruim em um código de qualidade. Então, olha esse exemplo aqui, né? Vamos imaginar uma empresa grande aí com 10 mil pessoas na área de tecnologia. Imagina que 40% do tempo, em média, dessas pessoas, por essa pesquisa aqui, não é dedicado para trazer novas funcionalidades, e sim para resolver erros, bugs em produção, né? Então, imagina, 4 mil pessoas todo dia trabalhando para consertar coisas que poderiam ter sido feitas com qualidade, né? Esse estudo aqui, o legal dele é que ele foi feito tanto com executivos quanto com desenvolvedores, né? 1.000 desenvolvedores e 1.000 executivos. Ou seja, é um estudo agora
de 2018, 2019, não é tão antigo, e nós ainda temos grandes oportunidades de pensar na qualidade, né, que é muito importante. Esse é um case aqui que, geralmente, quando tem o pessoal do Bradesco, eu fico até sem graça de falar, né, mas é um case público. Não sei se quem assistiu isso aqui, olha que interessante, né? O padre Fábio de Mello, né, ele posta no Twitter dele para 10 milhões de seguidores. Ele estava há um mês com o cartão bloqueado do Bradesco, né? Foi julgado suspeito lá uma compra que ele fez, e ele ainda dá uma criticada na gerente lá, que a gerente falou para ele ter paciência, né? Eu sempre falo nas palestras e nos workshops que eu faço, imagina o seguinte, se um padre, um santo padre, tem essa coragem, né, de detonar uma empresa, quem dirá o nosso cliente raivoso? Aí olha que interessante, esse post dele, fazia um ano agora em maio, veio uma seguidora dele e espontaneamente falou assim, padre, ele indica o cartão de crédito do Nubank, é simplesmente incrível. Aí o padre veio, pô, legal, como é que eu faço para tê-los? Olha a resposta do Nubank, pessoal. Padre Fábio, cheio de graça, venha conosco. Bendita a hora que o antagonista te pediu paciência e os clientes a nosso favor te orientaram. Seja bem-vindo à nossa família. Olha lá a mensagem direta. Então, olha que propaganda gratuita, né? Há um tempo atrás, para ter um alcance de 10 milhões de pessoas numa propaganda, imagina quanto que tinha que pagar para a Rede Globo, né? Em horário nobre, para alcançar 10 milhões, 5 milhões de pessoas. Aqui foi uma propaganda gratuita. Nesse post aqui, vários outros bancos vieram depois do Nubank. Falaram, ó, padre, estamos aqui também. Várias empresas que não tinham nada a ver com o banco. Aí vem a grande pergunta. Qual foi a resposta do Bradesco? Olha a resposta do Bradesco, pessoal. Oi, padre, para a gente conseguir te ajudar, preciso de alguns dados seus. Me envie o seu telefone com DDD via mensagem direta. Aí a grande pergunta que eu sempre faço, né? Uma empresa com cultura digital, com cultura ágil, com cultura DevOps, será que responderia assim? Esta resposta parece aquele script automático, né? Um script padrão. Aí eu sempre comento, vamos pensar comigo aqui, vamos raciocinar juntos. Vamos imaginar que essa pessoa, ao responder, é um Bradesco, né? Um banco enorme, tem muita gente qualificada lá, tem muita tecnologia boa. Mas vamos imaginar que eles não tivessem um sistema de CRM, né? De gerenciamento do relacionamento com o cliente. Vocês concordam que uma planilha Excel, né, exportando, eu teria, sei lá, 1.000 pessoas com o nome Fábio de Mello, beleza? 1.000 pessoas. Aí, coluna A, nome do cliente, Fábio de Mello, tem 1.000, não sei quem é. Coluna B, qual cliente está bloqueado? Aí estaria lá Fábio de Mello. Desbloqueava e poderia responder melhor a essa resposta aqui, por exemplo, né? Poderia colocar, por exemplo, que já tinha sido resolvido, que o sistema, para protegê-lo, desativou o cartão dele, mas que o exemplo dele seria usado como referência para melhorar a calibragem do sistema, né? Ou seja, quando a gente fala da cultura DevOps, envolve olhar de ponta a ponta e não de maneira segmentada, cada um fazendo o seu pedaço, né? O que parece nessa mensagem é que é uma mensagem padrão do call center, né? E ele seguiu lá o padrão dele, ele respondeu lá o arroz com feijão. Só que hoje, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala que o cliente é mais exigente, o cliente agora, ele, quando não reclama, é pior ainda para as empresas, né? Porque quem trabalha com tecnologia, de vez em quando a gente vê isso, né? A gente fica aquela briga, né? O cliente reclama da tecnologia e a tecnologia reclama do cliente. Isso aí é o clássico, né? Os clássicos conflitos. Mas hoje, quando o cliente não reclama com a gente, nós temos que ficar preocupados, porque ou ele foi para o concorrente e não nos avisou, ou ele pode fazer o que o padre, Santo Padre, fez aqui, né? E é jogar na mídia. Legal? Todo cliente hoje é um potencial. Se viralizar a mensagem dele, a empresa ela tem grandes problemas, né? Ela não consegue responder tão rapidamente quanto
viraliza uma mensagem dessa. Então, o primeiro problema que eu tinha falado, né, é que ainda a gente tem muita falha de software. O segundo problema que eu queria compartilhar, e aí fechando o problema, eu vou vir com algumas soluções possíveis com DevOps, né, com esse mindset mais ágil. O segundo problema clássico é que as empresas, na maioria das vezes, ainda estão estruturadas por departamento, né? Departamento funcional, cada um faz o seu, cada um faz o seu pedaço, e muitas vezes a gente esquece de olhar o todo, né? O ponto a ponto. Um dos motivos disso é que, depois da Revolução Industrial, criou-se, né, o conceito de departamentos. Vamos dividir as pessoas pelas funções que elas exercem, né, por especialidade. Então, a gente até batiza, né, o ciclo de vida em cascata, o ciclo de vida waterfall. Como é que funciona assim? Né? Não só na TI, na tecnologia, mas muitas empresas, para lançar produtos, funciona assim. Né? Você pega a área de negócio, aquela área que está pensando naquela solução, naquele serviço, no produto, e essa área, esse time, costuma ficar algumas semanas, às vezes meses, dependendo do tamanho do projeto, às vezes anos, pensando no escopo e nas funcionalidades, né? E aí documenta tudo, pensa, repensa. Depois de detalhadas as funcionalidades ou as características do produto ou serviço, aí passa para a área que vai desenvolver, pode ser tecnologia ou não, né? Aí essa equipe vai planejar, vai desenhar a solução e vai construir. Mas vai fazer isso com a especificação completa do escopo, né? E quando tiver pronto esse plano, aí passa para a área que executa. Aí, muitas das vezes, essa área executa, desenvolve o sistema, se for sistema, codifica, né? E depois passa para a área de testes. E testa, e quando alguma coisa não está ok, volta para a área que desenvolveu ou volta para a área que pensou na solução. Normalmente, nesse modelo tradicional, na semana da implantação, a galera de operação fica sabendo da história, né? E aí, é interessante, eu já trabalhei como gerente de projetos há alguns anos, projetos tradicionais, e a gente sempre colocava no cronograma, né? Vou colocar 1 mês aqui, 2 meses, às vezes 3 meses de operação assistida, de passagem de conhecimento para a operação, né? É bacana o planejamento, né? Só que o projeto vai passando, a gente começa a ter imprevisto, aí começa a faltar tempo, a gente começa a cortar, né, algumas coisas do cronograma. Normalmente, a gente corta o quê? Documentação e essas passagens de conhecimento. Então, essa é a visão tradicional. Com essa visão, o cliente fica esperando meses, às vezes anos, pela entrega de valor. Ele fica lá chupando o dedo, né? Então, esse modelo, é lógico, ele até funciona. Eu fiz uma palestra recentemente para o PMI, né? Para a galera que é referência em gestão de projetos, PMO e tal. Eu até coloquei essa informação lá. Para alguns projetos, né? Por exemplo, projeto de engenharia, que a gente tem clareza do que vai ser feito, né? Tem que ter cuidado com o que você faz para levantar o prédio, para a fundação. Beleza, pode ser que esse modelo até funcione. Mas para desenvolvimento de software, esse modelo aqui está cada vez mais fadado ao fracasso, porque esse modelo falta adaptabilidade, né? Por exemplo, o exemplo que eu gosto de falar, a área de negócio, nesse modelo aqui, eles pedem coisas que eles nem imaginam que vão precisar. Pedem um montão de relatório, pedem um montão de campo. Por quê? Porque eles sabem que a estrutura clássica de tecnologia vai falar assim, cara, você pediu, eu estou fazendo o que você pediu, né? Se tiver alguma mudança, tem que falar com a diretoria, com o vice-presidente, às vezes. E aí, a área de negócio pede coisa que ela nem sabe se precisa, ou que ela nem imagina que sabe como é que faz, mas ela pede. Seria parecido, uma analogia que eu faço, quando a gente vai num restaurante e é rodízio, né? Imagina, você vai no restaurante, rodízio de carne ou pizza. Você paga R$ 100, né? Normalmente, quando a gente paga R$ 100, R$ 200, dependendo aí, tá tudo lá à disposição, tudo gratuito. A gente come sem ter fome, né? Come, come, come. A gente sabe que vai passar mal, né? Que tá
desperdiçando comida, mas, pô, estou pagando, né? Esse modelo, ele é muito nocivo, porque a área de negócio pede muita coisa, a área de tecnologia, ela tem que gastar uma energia enorme para entender tudo isso, para desenvolver e para manter. Então, as startups, elas não usam esse modelo, né? As startups, elas não têm capital, não tem nem pessoas para fazer tudo. Ela nem sabe se vai continuar existindo daqui a 2 meses, 3 meses, né? Então, ela faz o inverso. Ela usa o conceito de Pareto, né? De MVP, que eu vou falar mais à frente, que é, cara, vamos pegar aquela funcionalidade mais top que vai trazer o valor mais rápido. Entrega. Vamos aprender com essa entrega. E depois a gente faz outra e faz outra. Então, essa estrutura aqui, ela também não é aderente nem a DevOps, né? Nem a agilidade, nem a DevOps. E traz ainda essa estrutura diversos conflitos, né? Você tem lá aquela frase clássica, né? Eu sei que o pessoal da TOTOS não faz isso, é lógico, né? Funciona na minha máquina, tá pronto, só falta testar. Essas são as frases clássicas, né? Aí você pega a galera de operações, né, de infraestrutura, olha, tá tudo 100%. Imagina, tem um incidente de produção, a área de desenvolvimento fala que está tudo bem, a área de infra também fala que está tudo bem, mas o cliente está reclamando lá. Né? A área de infra fala, se está pingando, eu consigo acessar, mas se não está funcionando, já está nada. No meio dessa história, tem lá a galera de segurança da informação, a galera de auditoria, GMUD, que está cobrando no final, geralmente, né, do ciclo, as evidências, fazendo um pen test, mas se não está entregue para o cliente, o ponta a ponta não adianta nada. Né? Então, essa é a visão tradicional que gera uma rivalidade entre as áreas. Né? A analogia que eu faço é jogo de tênis. Vê se não é assim. Né? Esse carinha aqui embaixo que está sacando, ele quer arrebentar com o outro. Né? O foco dele é ele ganha e o outro perde. E nas empresas tradicionais, muitas das vezes, sem perceber, acontece isso, né? A gente tem departamentos que parece que não trabalham para a mesma empresa, né? Parece que são concorrentes, um querendo derrubar o outro. Ou seja, a área de desenvolvimento terminou a parte dela, joga a bola de qualquer maneira para a área de operação, ou vice-versa. A área de operação devolve quadrada a bola para desenvolvimento. Então, o modelo tradicional ele traz um pouco disso, né? Cada um olhando o seu pedaço, mas ninguém, muitas das vezes, olhando ponta a ponta, né? E que entra a jornada DevOps. Eu até fiz uma palestra esses dias no Itaú, falando de KeyOps, né? KeyOps tinha a ver com colocar as práticas DevOps para testes. Mas aqui eu vou focar com vocês a parte de jornada DevOps. Eu gosto muito, até no livro que nós escrevemos, né, foram 33 pessoas, e eu batizei lá de Jornada DevOps, por quê? Porque não dá para implantar instalando o dedo, né, fazer, tá pronto, né? Não, é uma jornada, a gente vai aprendendo, vai experimentando. E essa jornada DevOps, que eu gosto, né, fiz questão de colocar lá essa pegada no livro também, é que não tem reinvenção da roda, tem muita coisa bacana, né, e que a gente pode aproveitar. O Lean, o Scrum, o Kanban, o XP, teste automatizado, infraestrutura como código, teste AB, telemetria. Ou seja, a ideia da jornada DevOps é que a gente pode, nessa visão ponta a ponta, aproveitar, abraçar diversas iniciativas. Né? Tem um time lá com desenvolvimento de código limpo. Cara, ótimo, isso vai ajudar muito o DevOps. O que eu gosto é isso. Diferentemente do que a gente às vezes vê no mercado, né? Alguém vai implantar lá as práticas Scrum. Esquece tudo que tinha, vamos refazer do zero. Por que assim, né? Por que não fazer uma coisa mais evolucionária, né? Aproveitar o que já está funcionando e evoluir mais. Então, eu destaquei em vermelho aqui, como é muito conteúdo, 2 itens para a gente colocar, né? Como a jornada DevOps pode ajudar quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha com agilidade. Uma das práticas mais importantes de DevOps é ter um pipeline de implementação. É trazer uma visão de ponta a ponta. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos um time que está desenvolvendo, né, um código lá, uma aplicação.
E toda vez que esse time fizer o check-in, automaticamente vai o controle de versão lá, por exemplo, o Jenkins, uma ferramenta, ele, ao compilar, ele já faz um teste unitário e já dá um feedback imediato para o desenvolvedor, para o time. Ou seja, a ideia, as práticas, as empresas que estão usando o DevOps, essas práticas com mais eficiência, né, com mais valor, a recomendação é que todo dia o time desenvolvedor faça check-in no código, todo dia, para não acumular código. Por quê? Porque a gente vai receber o feedback imediato. Recebendo o feedback imediato, a gente conserta aquele pedacinho do código e a gente aprende. Aí vem a próxima fase, é um joguinho, né? Vê se não é assim. Quem tem filho pequeno, ele vai, quando o nosso filho começa, eu tenho 2 filhos, né? Falei lá no início. Eu tenho uma filha de 5 anos que ela já joga, ela erra a primeira fase, ela vê onde foi o erro e volta e conserta. Aí vai para a fase seguinte. Pode vir um novo erro, tudo bem? Recebo de imediato feedback e conserto. Ou seja, fazendo esse passo a passo, quando entregar lá em produção, né, que a gente pode fazer no ambiente de desenvolvimento, homologação, pré-produção e produção. Qual a vantagem? Lotes pequenos, né? Por exemplo, se eu sei que o meu código não está bacana, né? Está ferindo alguma regra de código seguro, código limpo, né? Tem alguma coisa não bacana, se eu sei no mesmo dia, eu não vou propagar esse problema mais para frente, eu resolvo logo, né? Por exemplo, é fácil, né? Você está escrevendo alguma coisa lá, algum documento, né? Um livro. Se você escreve uma palavra errada, a exceção errada, né? E aí o editor de texto já coloca vermelho lá para você. Você já vê que está errado, você não vai errar de novo, né? Você já conserta logo. É a mesma coisa aqui. Então, uma das práticas mais importantes da cultura DevOps é esse pipeline. E ele traz, ao mesmo tempo, automação, mas traz também colaboração, porque os times aqui vão trabalhar mais unidos, né? A gente pode colocar nessa esteira aqui, por exemplo, o teste de segurança. Então, lá no início do desenvolvimento, nós já vamos praticar o que tem de melhor de recomendação de segurança, né? No início do código. Mas, para isso, nós precisamos de ferramentas. Eu falei lá no início, né, que DevOps, a cultura DevOps, ela depende da cultura colaborativa dos times, olhando ponto a ponto, mas também depende de automação. Então, uma tabela periódica, vocês devem lembrar da escola, né? Tinha lá na aula de química. Essa tabela é legal que ela consolida diversas ferramentas, algumas gratuitas e outras pagas, em vários momentos do desenvolvimento de software, desde o desenvolvimento até a monitoração, né? Essa é uma outra prática que DevOps, que a gente prega muito, a telemetria, observabilidade, monitoramento. Esse não é assim hoje, as pessoas, as empresas focam muito assim, o meu aplicativo teve 10 milhões de downloads. Porra, legal, cara, parabéns. Quem está usando hoje? São só 10 mil clientes. Tá bom. Desses 10 mil clientes, qual funcionalidade, qual transação que é mais usada? Como é que está o tempo de resposta dessa transação? Não pode ser melhorada? Aí faz aquele pareto. Então, a parte de ferramentas, ela é muito importante, mas ela não é suficiente para DevOps, né? A gente precisa das duas coisas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui. Quando eu estou presencial, eu costumo perguntar se o pessoal viu esse filme, né? Aqui eu vou fazer um spoiler, já tem tempo esse filme. Eu vou fazer 2 analogias, né? Como o pipeline e a experimentação entra nessa história. Vocês devem lembrar, para quem viu o filme, o poder do Doutor Estranho. Lembram lá? O poder do Doutor Estranho é controlar o tempo. Lá no primeiro filme, ele viu, né, que tinha 12 milhões de futuros possíveis e apenas, mais de 14 milhões, né? E apenas um deles salvava o mundo, né? Então ele tinha lá 14 milhões de possibilidades e apenas um. Vocês concordam que se ele escolhesse das 14 milhões uma delas, a probabilidade dele escolher a que salvava o mundo era quase impossível, né? É quase ganhar na Mega Sena.
Então, o que ele tinha o poder? Ele experimentava, ele testava, deu errado, voltava. É como se a gente testasse em produção a nossa aplicação. A correlação que eu quero fazer é justamente essa. Com pipeline DevOps, com teste automatizado, nós conseguimos fazer isso. E a gente testa antes do nosso cliente. Ou seja, não é irreversível. Aquele exemplo que eu falei no slide anterior acontece assim, né? A gente testa, deu erro, eu volto. E a gente pode fazer isso no ambiente de homologação muito próximo de produção. Existem outras práticas de DevOps, né, que é implantação canário, teste AB, né, implantação azul-verde, que fazem isso em produção, que é melhor ainda, né? A gente coloca uma funcionalidade para 10 clientes. Então, coloca uma nova versão para 10 clientes internos. E a gente testa. Deu erro, volta. Tem feature toggle também, né? Alternância de funcionalidade, ou seja, tudo isso são práticas de DevOps que ajudam a ter essa coragem de experimentar, né? Na transformação digital, nós precisamos experimentar coisas. E para fazer isso, a gente tem que ter uma infraestrutura muito boa, né? Uma arquitetura muito boa. Então, a relação que eu faço, eu sempre brinco, né? É que o Doutor Estranho, ele pratica DevOps, ele pratica o pipeline. Outro exemplo aqui, com experimentação, tem a ver com MVP, né? O Alexandre, que é o cara de agilidade na TOTUS, deve falar sempre disso aí com vocês devem vivenciar isso todo dia. Que é o seguinte, MVP, em vez de eu fazer no modo antigo, aquela visão completona, né? E ficar meses para implantar e não saber o que deu errado porque eu juntei muito código, a gente faz o MVP. E aí tem um Thanos aqui, que é o segundo, o cara fortão aqui do desenho. Ele queria, com um estalar de dedos, matar metade da população do mundo ou do universo, do multiverso. Qual era o propósito dele? Que ele acreditava fortemente? Que ao matar metade, a outra metade ia viver melhor, né? Ia viver com mais recursos, porque os recursos são finitos, né? Gerando um conhecimento que a gente nunca perde, a gente sempre ganha quando compartilha. Equipamentos físicos, né? Ativos físicos, geralmente você tem, são finitos. Muito bem, só que ele instalou o dedo e matou a metade de todos. Ele podia ter feito um MVP, ele podia ter escolhido um planeta, instalado o dedo, matado o planeta, e depois viu o resultado. Até fez isso com a filha dele, né? Mas ele podia ter feito mais MVPs, 5, 10 experimentos. E aí ele poderia ter tomado uma decisão melhor, né? Eu até brinco que muita gente que era da equipe do Thanos deve ter pensado, deve ter já visto que ia dar ruim o plano dele, né? Imagina, eu tenho 2 filhos. Se mata um para o outro viver melhor, não tem sentido isso, né? Mas o Thanos aceitaria essa opinião, né? Essa é uma outra coisa. DevOps, a gente precisa dar autonomia para o time, né? O líder, ele não é mais aquela pessoa que tem todas as respostas, igual o Thanos aqui, né? Imagina, empresa tradicional, muitas das vezes, você tem uma ideia ou você vê que a ideia do diretor-geral, do presidente, não é boa para a empresa, mas poucas pessoas têm a coragem, né, ou a abertura de ir lá falar que não foi bom. Aqui o Thanos, quem falasse que o plano dele não era bom, ia morrer fácil, né, com estalar de dedos. E aí sim, indo aqui para o final do nosso bate-papo, a gente sai daquele ciclo clássico, né, cascata, e entra no ciclo de vida ágil e digital, com telemetria ponta a ponta. Aqui eu considero que é um ciclo de verdade digital DevOps, né? Porque muitas das vezes eu vejo no mercado vários amigos, várias pessoas de outras empresas, né, que implantaram lá as práticas de Scrum, por exemplo, mas a definição de pronto ainda está na homologação, não está em produção. E quando a gente fala do ciclo DevOps, nós temos segurança de que o teste automatizado vai funcionar, a gente tem segurança de que a arquitetura, por exemplo, usando microserviços, eu não paro toda a aplicação, eu paro pequenas porções, né? Aí a gente tem isso aqui, ou seja, o time trabalhando, por exemplo, em squad, né? A gente vai ter entregas de valor
mas não algo acumulativo, né? Vou fazendo aos poucos. E sempre o cliente vai receber esse valor. Qual o grande benefício, além do cliente receber o valor? O time, ele recebe um feedback rápido, que gera aprendizado. Muitas das vezes, é tudo hipótese, né? A gente não tem certeza se a funcionalidade nova vai trazer o valor que a gente está planejando. Quanto antes a gente testa, antes a gente recebe o feedback e não gasta energia em algo que pode não ter aquele valor que foi pensado. Um exemplo que eu gosto de falar é o do WhatsApp, né? O WhatsApp é um aplicativo, né? Começou em 2009, você vê, fez 10 anos já esse aplicativo. Ele começou com mensagem de texto em fevereiro. Aí depois, em agosto de fevereiro de 2009, né? Em agosto de 2013 veio o áudio. Aí o Facebook comprou esses caras por 19 bilhões de dólares. Em novembro de 2014, ele colocou aquela funcionalidade de você saber se a pessoa leu a mensagem. Março de 2016, trouxe arquivos que você podia anexar. Vocês devem lembrar que até outubro de 2017, a gente não conseguia apagar as mensagens do WhatsApp. Pensa lá se você já não mandou mensagem para alguém e se arrependeu, né? Imagina quantos casamentos não acabaram por causa disso. Tem um exemplo real de uma prima da minha esposa, aí de São Paulo, a galera da TOTO está em São Paulo. Olha que interessante, né? Ela mandou nude, ela queria mandar para o marido dela. Estava em casa, né? Estava lá cheio de interesse, né? De fazer diferente e mandou lá, pá, um nude para o marido. Só que em vez de para o marido, quando eu faço presencial, o pessoal chuta, né? Se alguém quiser colocar aí para onde ela mandou, pessoal, se alguém quiser escrever no chat, depois eu vejo. Para onde vocês acham que o nude foi dela? Era um sabadão à noite. O marido estava no computador, ela estava no quarto e ela teve essa brilhante ideia. Tomou um banho, ficou cheirosa, né? Colocou lá uma lingerie maneiraça, tirou a foto e falou: vem gostoso, estou te esperando, né? Imagina para quem que ela mandou, pessoal, essa foto. Foi antes de 2017, de outubro de 2017. Ó, Flávio colocou pro chefe. O chefe seria doído, né? Cara, ela mandou pro grupo da igreja, cara. Imagina essa cena. Imagina, se coloca no lugar dela. Vamos trabalhar empatia, que é uma prática DevOps também, né? E não tinha opção de apagar, cara. O grupo tinha quase 200 pessoas. Coral da igreja. Então tinha de tudo, né? Tinha muitos idosos que faziam parte do coral, ela desde pequenininha na igreja. E qual a ação deles? Foi ligar para as pessoas e pedir para apagar na mão. Cara, quem apaga na mão vê, né? Então, o que eu estou falando aqui para fechar esse entendimento é o seguinte, pessoal. Imagina se o WhatsApp tivesse planejado todas essas funcionalidades antes de lançar. Ia ficar quase 10 anos planejando. Vocês concordam que nesse intervalo o Facebook não poderia ter lançado algo melhor, ou até o Messenger poderia ter virado, ter tido uma adoção grande que quando o WhatsApp, sei lá, em 2018 fosse lançar, não precisa mais. Então, o nosso desafio enquanto profissional, quando a gente fala de DevOps, né, é juntar o mindset de agilidade, colaboração e automação para fazer algo mais barato, né, mais econômico. Quando a gente automatiza alguma coisa, as coisas são mais em conta, né? A gente economiza, aproveitar nuvem, né? Aproveitar microserviço, ou seja, tudo isso você bate no liquidificador para usar em DevOps, ou seja, não é uma prática, são várias práticas. E o bacana, eu vou abrir para perguntas depois, vocês tendo exemplos reais de uso de várias dessas práticas, é bacana que enriquece, né? Eu sempre gosto de participar desses eventos, que a gente sempre aprende, né? Práticas, porque o DevOps não é um escopo fechado, né? Tem que ser assim. É uma abertura, sempre tem novidade. Agora, para funcionar bem essa visão de ponta a ponta, o que as empresas estão fazendo é usar a ideia do Spotify, Squads, né? Tem vários nomes aqui, a Amazon chama isso de 2 pizzas, o Google usa o conceito de SRE, ou seja, qual que é a ideia? O chefe deixa de ser aquele cara que tem todas as respostas, né?
comando e controle, ele passa a ser mais facilitador. Com isso, ele dá auto-organização para o time, né? O time ele se sente mais empoderado, mais confiante. E aí, o que precisa é que a alta administração dê uma direção, um propósito para o time, né? Ah, isso funciona muito bem, porque as pessoas, principalmente nós que trabalhamos na área de tecnologia, a gente não trabalha apertando parafuso mecanicamente, nós trabalhamos criando algo que é artesanal, né? O desenvolvimento de software é uma obra de arte, né? A gente faz algo que vai mudar o mundo, pode mudar o mundo. Então, esse é o modelo que tem se usado. E eu já expliquei isso aqui, né? Aí você cria a questão do MVP. Ou seja, em vez de fazer algo completão, lança alguma coisa rápida, vê o resultado e deu certo, continua. Não deu certo, pivota. Ou seja, pensa em outra coisa diferente. Agora, para isso funcionar bem, cada um de nós, né, cada profissional, precisa também avançar na sua capacitação, nas suas habilidades, né? Normalmente, as faculdades, a escola, ela forma especialistas. Isso, por um lado, é bom, mas no momento atual não é suficiente. Então, vamos pensar aqui que alguns de vocês aí curtem Java, né? Vocês são especializados em Java. Há um tempo atrás, isso era suficiente, né? Porque há 20, 30 anos atrás, se a gente perguntar aos nossos pais e avós, eles trabalhavam 30 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa e se aposentavam. Só que hoje o mercado é muito mais dinâmico, então não é suficiente um profissional saber só de Java. Ele precisa expandir isso. Então, em vez de profissional em forma de I, que se especializa, a gente cria o conceito de profissional em forma de T. O que é isso? É um profissional que tem uma especialização, beleza, importantíssimo, mas ele também é generalista em outras coisas. Ou seja, a gente vai além. Por exemplo, conhecer produto da empresa é muito importante. Conhecer práticas de facilitação, né? Imagina, você é um excelente programador. Por que não você compartilhar o seu conteúdo com outras pessoas? Você pode fazer um workshop, facilitar. E vai acontecer uma coisa incrível. Pode ser que esse profissional se apaixone por outra coisa, por outra profissão, e ele se torna um profissional em forma de M, ou E deitado, que é aquele profissional que tem mais de uma especialidade. Ou seja, imagina um profissional Java que conhece muito do produto da empresa, que também conhece, gosta de marketing. Imagina quando ele estiver desenvolvendo, ele já vai pensar lá na frente, né? Como esse produto que ele está criando, porque na verdade nós desenvolvedores, a gente não cria código, a gente cria um produto, a gente cria uma solução, a gente resolve um problema. Então, quanto mais o profissional se especializa em outras áreas de conhecimento, melhor ele se torna o profissional que ele já era antes, né? Essa é a pegada. E qual a boa notícia, pessoal? Que sempre dá para aprender. Embora a gente tivesse pesquisas no passado que falasse, depois de X anos, a gente não aprende mais. Isso é uma grande mentira que já foi provada cientificamente. A gente sempre aprende. O nosso cérebro tem plasticidade. Eu não vou passar esse vídeo, mas depois o Alexandre pode passar para vocês essa apresentação, pessoal. Ou vocês podem ir lá no YouTube, né? Coloca lá, bicicleta ao contrário. Tem uma pegadinha que um amigo fez com um camarada, que ele inverteu o guidão. Tá vendo aqui no desenho? Quando ele virava para a direita, a bicicleta ia para a esquerda. Aí a pergunta que eu sempre faço, coloca aí no chat, pessoal. Que se alguém tiver aí como colocar, quanto tempo vocês acham que as pessoas, que ele demorou para aprender a andar de bicicleta ao contrário? Então, imagina assim, na primeira vez ele caiu, quanto tempo vocês acham que ele demorou para aprender a andar de bicicleta ao contrário? Ele viu que era o contrário e ele foi pedalar. 2 minutos, a Stephanie falou. Eu também achava isso, Stephanie. Parece fácil, né? Eu também achava, eu já vi que caí e tal. Meus amigos e minhas amigas, a Juliana falou 3 semanas. Ele demorou 8 meses. Ele demorou 8 meses praticando 1 hora por dia. E lá, a Juliana falou, uau, é incrível, né, Juliana? Interessante, pessoal, que isso foi uma realidade, por quê? Né? E aí eu queria trazer para vocês essa reflexão.
nós que somos líderes, nós que temos aí essa missão, né, de agilidade, DevOps, a gente tem que admitir e reconhecer o seguinte: não adianta, não vai ser num meetup, num treinamento que a pessoa vai aprender tudo e vai praticar. É uma jornada, é um processo, né? É igual andar de bicicleta. Imagina, a pessoa trabalhou durante anos desenvolvendo em cascata, desenvolvendo monolítico, desenvolvendo, implantando depois de 6 meses. Imagina que não vai ser de uma hora para outra estalando o dedo que essa pessoa vai mudar o mindset, né? Tem que ser passo a passo, uma jornada. E o mais importante é a gente reconhecer isso, né? Essa frase antiga aí do Toffler, essa frase dele é da década de 80, e ela está hoje cada vez mais real, né? Quer dizer que os analfabetos hoje, século XXI, são aqueles que não sabem ler mais, né? São aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, a gente tem que mudar a todo tempo. E aí, um exemplo prático aqui, como as coisas às vezes demoram, mas hoje está mais acelerado, que eu falei antes, né? Imagina o seguinte, ó, quem está aí online, imagina quem tem mais de 40 ser chamado de velhinho, né? Esse aqui é o jornal, primeira página do Jornal do Comércio de 1904. O ônibus entrou na casa de uma velhinha de 42 anos. Por que podia, em 1904, anos de velhinha? Média, 37 anos. Agora, olha essa outra reportagem mais recente, de 2014. Uma mulher de 97 anos se formando em Direito, em Minas Gerais. Observe essa outra reportagem. Uma paranaense de 120 anos teve a aposentadoria cancelada porque ela era muito velha, acharam que ela estava morta, né? Qual é a referência aqui? Primeiro, a diversidade, o respeito à diversidade, né? Essa mulher de 97 anos não foi chamada de velhinha mais, né? E olha que ela é muito mais velha do que a outra de 43 anos. Ou seja, atualmente também faz parte da cultura DevOps, né, cultura ágil, a abraçar a diversidade, abraçar pessoas diferentes. Às vezes a gente tinha, quem trabalha com mainframe aqui, né, o pessoal chama de tiozinho, não sei o quê. A gente tem que respeitar o outro, né, para ser respeitado. O DevOps ele traz muito isso, né? A diferença é que isso aqui demorou 100 anos para acontecer e hoje não demora tão mais, né? Com tudo isso, não sei se vocês estão ouvindo aí, pessoal, tá um panelaço aqui no onde eu moro, o pessoal tá batendo panela, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí, não sei se está acontecendo isso com vocês também. Em algumas cidades está acontecendo esse panelaço contra o governo, né? Em Osasco também, né? Vamos ver se esse pessoal acorda, né, com esse panelaço aí, que o negócio não tá bom pra gente, né? Mas vamos lá, pessoal. Olha esse desenho que legal. Não sei se você e todo mundo conhece, né? Esse jogo aqui, diferente do tênis, esse é o pickleball. Interessante que o jogo é parecido, tem uma bolinha e 2 raquetes, igual o tênis. Só que nesse jogo aqui, nós queremos que a bola fique em pé. Uma pessoa não saca para derrubar o outro, né? Aqui é o seguinte, a bola foi mal jogada, vocês estão observando na tela, né? Eles estão curtindo o momento, né? E a pessoa corre para consertar a bola do outro. Isso é cultura DevOps. Ou seja, se o departamento A jogou a bola torta para o departamento B, em vez do departamento B ficar reclamando, cara, vamos junto, vamos resolver o problema juntos, né? Essa é a cultura DevOps. Vamos pensar no fluxo de ponta a ponta, né? Eu sei que essa teoria é linda, né? Parece até autoajuda, mas essa é a verdadeira cultura DevOps. Não adianta só automatizar. A gente tem que ter clareza de propósito da empresa como um todo, né? Porque desse não é assim, pessoal. A gente pode praticar isso amanhã, né? O departamento A faz uma besteira enorme. O nosso mindset natural é falar, pô, esses caras, brincadeira, hein? Por exemplo, eu sou de operações, aí o cara de desenvolvimento faz um código errado lá e fica indisponível o sistema. O nosso natural é falar, pô, esse pessoal fez merdinha em produção, né? Mas se a gente vai lá e vê a dificuldade do cara também e ajuda esse cara, quando eu errar, esse cara também vai me ajudar, né? Então, a cultura DevOps é isso. A gente automatiza para minimizar erros, né? Porque também tem isso, né? Se a gente erra muito, vai irritando o outro, né? Se manual, uma implantação é manual, eu automatizo. Se o teste manual demora dias e eu automatizo, eu vou errar menos. E quando eu errar,
eu vou ter essa abertura. Então, a ideia é essa. Resumindo aqui, a gente tem que focar na experiência do cliente. Não adianta falar que fiz a minha parte, não adianta falar que está pronto, só falta testar, tem que ver o ponta a ponta, né? E o DevOps, ele traz isso. E a ideia também é ter uma visibilidade completa. Imagina, eu sou desenvolvedor, eu fico 6 meses fazendo um negócio, mando para outra área testar, que manda para outra área implantar. Aí eu nem sei o resultado do meu código de produção. Isso aí não me motiva, né? Agora, eu implanto, eu vejo o resultado na hora em produção, aí eu vejo que a empresa melhorou a vida dos clientes, eu vejo que o tempo de resposta diminuiu, eu vejo que a minha empresa dobrou de 5 milhões de clientes para 10 milhões porque o cliente está usando o código que eu fiz. Cara, eu me motivo pra caramba, né? Agora, não precisa também querer fazer um plano detalhado, né, pessoal? Por que não amanhã, né? Meu convite para vocês é esse. Por que não aqueles problemas estão acontecendo frequentemente, né? Em vez da gente se juntar para ficar falando mal da outra área do cliente, vamos nos juntar para ir lá na área e perguntar, cara, olha, aconteceu isso, porque às vezes a pessoa nem sabe, né? A outra área nem sabe da caquinha em produção que ela fez, né? Porque é a outra área que está vendo. Por que não conversar e mostrar na boa, né? Então, começar com experimentos de valor para o cliente. Fechando aqui, eu queria fazer 2 convites para vocês para abrir para as perguntas, né? Primeiro convite, quem quiser ser coautor da nossa comunidade, né? Ano passado nós lançamos 3 livros, um de DevOps, um de agilidade, um de qualidade ágil. Foram 117 coautores. Nós fizemos 5 summits, né? A gente ia fazer agora em junho aqui no Rio, em maio em BH, mas em função do coronavírus a gente vai passar para o segundo semestre. Pode ser que a gente faça até algum online desses, aí todo mundo ganha livro, depois eu falo com o Alexandre e de repente ele divulga. Mas o legal é o seguinte, olha que bacana, desses 3 livros, com esses 117 coautores, nós conseguimos doar no passado R$25 mil para instituições. Os nossos livros, eles são vendidos na Amazon, você pode colocar a jornada, DevOps, por exemplo, né? Toda a renda do royalty do livro, mais do evento, a gente doa. E esse ano, legal, falando de agilidade, nós escalamos a escrita de livros. Nós estamos escrevendo 10 livros em paralelo. Tem um que é bem legal, talvez vocês tenham interesse, que é o livro Jornada Ágil Escalado. A gente está escalando como escalar o ágil nas empresas, tá bom? Então, com isso, a gente cria várias amizades, a gente troca experiência e, no final, a gente quer doar mais. O livro não está pronto, mas já tem capa, né? Esses 3 primeiros aqui são os 3 livros já lançados, né? O DevOps, Ágil e Digital e o de qualidade. Eu levaria para São Paulo aí para sortear. Aí, Alexandre, depois, no final, eu coloquei aqui, para ficar mais fácil, eu vou sortear, a gente pode sortear 3 videoaulas de DevOps, que eu vou falar daqui a pouco, é um curso oficial, tá bom? E os outros livros, já tem 2 prontos, a gente vai lançar nos próximos meses, né? Aquele evento lá que eu falei, o Summit, a gente tem essas empresas aí, até TOTUS, nós fizemos um daqueles 5 eventos, nós fizemos em Joinville, em dezembro. Foi bem legal, a TOTUS nos recebeu de braços abertos lá, a gente fez um evento junto com a comunidade Agile de Joinville, fiz amigos incríveis lá. Sandro foi a pessoa que me convidou lá na época para ir, né? Fizemos workshop também no sabadão e fiz lá um meetup, né? Na TOTUS também. Então, essas empresas nos ajudam. Se você trabalha em alguma empresa, talvez, que quer levar nosso summit, a gente pode combinar, né? A gente cobra só o valor do livro, mas a camisa, a gente tem empresas que nos apoiam e a gente doa toda a renda, né? Não fica nada com os organizadores nem com autores. E aqui vou deixar a surpresa para vocês. Eu acabei esquecendo de falar com você, Alexandre. Eu estou disponibilizando, eu gravei uma videoaula que tem 21 horas e ele é oficial do Exim para certificação, né? E lá eu junto Lean, Scrum e DevOps. Aí fala um pouco mais de integração contínua, um pouco mais de teste automatizado, infra como código. Nesse QR Code aqui, quem não ganhar as 3 vagas, tem lá um super desconto. Quem quiser se aprofundar, né, nesse conteúdo, eu mesmo gravei. Aí vocês podem olhar lá sem compromisso, se fizer sentido para vocês. Nesse QR Code tem lá uma condição super especial para vocês que estão online aqui, tá bom? E agora, Alexandre, eu deixo à vontade aí
para as perguntas, beleza? Legal, Muniz. Show de bola. Parabéns pela apresentação. Obrigado aí pela questão da videoaula também. Legal. Excelente apresentação. O pessoal aqui foi interagindo. A gente teve bastante interações também via LinkedIn. E agora a gente vai abrir aqui para as perguntas, galera. O pessoal que está online, quem deseja fazer alguma pergunta, levante a mão, né, aí nos três pontinhos, que a gente libera o áudio aí para o pessoal falar, né? Abordar aí os pontos. Ok? Legal. Tem dúvida para a gente começar a fazer a interação? Quem tiver uma pergunta, não fica acanhado, não. Pode perguntar. Só levantar a mãozinha aí. Estamos entre amigos, né, Alexandre? Isso aí. Isso aí. Opa, já tem um pessoal aqui, o Herbert. Vou liberar aqui seu áudio, Herbert. Tem que liberar ali, John, que eu não consigo. Oi? Tem que liberar aí. Peraí que a gente vai liberar seu áudio aí, o Herbert. O Herbert. Isso. Herbert Moraes. Isso. Depois veio o Caio. Legal. Consegue liberar? Vamos lá. Herbert. Opa, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Herbert. Opa, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo compartilhamento das informações. Obrigado aí, Muniz, pela apresentação. Já tenho feito seus cursos aí há algum tempo. Legal. E muito importante aí estar aprendendo mais. Sou novato aí na área. Eu sou um cara de infra. Então, cara, é incrível ver você falando aí. Eu me familiarizo muito com as dificuldades que a gente passa no dia a dia. Hoje eu sou um cara comercial e estou tentando formular uma oferta DevOps para o mercado, né? Então, a minha pergunta para você, eu sei que cada empresa, cada case é uma situação, a gente tem que analisar um a um, mas se você hoje fosse ofertar para o mercado uma stack de tecnologia, eu queria saber o que você indicaria hoje para quem está começando e como que você formularia um roadmap de implementação de DevOps com Agile nas empresas hoje, né? Quais seriam as fases que você elencaria como mais importantes? O que você indica aí de acordo com a sua experiência, o que já falhou, o que deu certo? Queria ouvir um pouquinho mais de você, hein? Legal, Herbert, muito bom. Essa questão de infra que você falou é bem interessante, né? Eu dei muito tempo aula de faculdade e era assim, né, cara? A galera que gostava de desenvolvimento criava o seu grupinho e a galera que não gostava de desenvolvimento criava o grupinho de infra, né, cara? E o DevOps já separa na faculdade, né, cara? O Dev e o Ops. Então, como você tem experiência com infra, pensando na oferta de serviço, tem uma galera de infraestrutura que está precisando muito, cara, ouvir essa mensagem, né? Imagina, a pessoa que trabalha ainda com servidor físico, né? Faz coisas de implantações manuais. Essa galera que muitas das vezes se afastou, né? De engenharia de software, de codificação, eu entendo que vai ser uma ajuda muito grande, seria um serviço bacana você ofertar, preparar essa galera, né, as empresas mesmo, né? Quem quiser, para usar essas ferramentas de infraestrutura como código, por exemplo, né? Imagina, a pessoa aprender a implantar Puppet, aprender a implantar Ansible, né? Essas ferramentas que ajudam a fazer a infraestrutura como código. Tem uma galera que ainda trabalha com servidor físico, né? E pode acontecer mais dia menos dia, está acontecendo, né? Desses empregos diminuírem, porque é lógico, né? Eu tenho amigos que trabalham em empresas públicas que ainda não foram para a nuvem, que tem algumas limitações, né? Mas uma hora isso vai acontecer. E é uma facilidade enorme, né? Imagina, vamos pensar o caso da TOTUS. Ela, antigamente, antes da nuvem, a TOTUS ia fazer a apresentação, né? A simulação de um produto. Tinha que levar embaixo do braço, né, cara? Um servidor de desenvolvimento, um servidor de homologação, um servidor de produção. Hoje, em 3 cliques, você vai na Amazon e cria o seu ambiente. Então, eu entendo que é uma carência, tá, Herbert, disso no mercado. Então, como você é de infra,
existe esse serviço que as empresas vão precisar cada vez mais, né? Empresas que conheçam desse assunto e conseguem levar na boa para a nuvem, né? Porque também existe uma oportunidade, na minha opinião, do pessoal que está gastando muito dinheiro na Amazon, por exemplo, e não está otimizando o uso, né? Implanta as coisas, deixa de usar e não vai lá desabilita, enfim. Eu entendo que seria a sua primeira pergunta. A segunda pergunta em relação ao roadmap, cara, interessante ter falado, porque também em infra, o mais comum quando fala de DevOps, até nos cargos do LinkedIn, o pessoal geralmente foca muito na galera que está em infraestrutura, engenheiro DevOps, por exemplo, né? O SRE, o cargo que o Google criou lá e o pessoal está usando. Então, na prática, tem acontecido o início do DevOps com essas ferramentas de infra como código ou integração contínua, né? Mas eu penso que o ideal é que quem vai liderar essa transformação na empresa, se transformação ágil se já iniciou, eu considero que é muito legal se aproximar dessa galera. Lá onde eu trabalho na Sul América, a gente já tem uns 3, 4 anos nessa jornada de DevOps, né? Então, a gente começou com arroz com feijão, né? Implantamos lá a integração contínua, com Jenkins, por exemplo, já tinha em paralelo a galera de infraestrutura fazendo infra como código, né? Usando container também. E agora a gente está fazendo a conexão maior de ponta a ponta, né? Trazendo desde o início, teste automatizado e implantação. Então, eu entendo que seria um roadmap bacana. Agora, dependendo do tamanho da empresa, é muito importante envolver todos, né? Pegar, de preferência, uma pessoa de cada área, uma pessoa que tem que gosta disso, né? E gosta de fazer acontecer, porque se criar também um departamento DevOps, pode mais atrapalhar do que ajudar. Esse é outro caminho que a empresa está fazendo, né? Criar lá um departamento no meio, entre Dev e Ops, né? Criar lá o cara do DevOps e ele que implanta. Eu tenho um pouco de receio quanto a isso. Então, no roadmap, a minha sugestão seria essa. É lógico, né? Tem que avaliar caso a caso, mas se puder, né? Quem está ouvindo aqui e entra nessa jornada que dá muito trabalho, né? E esse trabalho é intenso. Então, uma pessoa só não vai conseguir fazer quase nada, né? Se ela conseguir conectar as pessoas interessadas. E aí, como eu falei na apresentação, começar pequeno, né? Em vez de querer fazer tudo, pega lá uma aplicação, né? Um squad, talvez, né? Se já tiver squad, e faz ali. Deu certo, consolida. Aí depois pega e expande para outro, para outro, para outro. Mais ou menos essa seria a minha sugestão. Maravilha. Vamos para o próxima pergunta do Caio Ramalho, da T-System. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ah, legal. Vai, Caio. Tudo bom? Primeiro eu quero agradecer, gostei muito do que você comentou aqui, e é a base que eu estou até estudando para a gente continuar evoluindo na nossa carreira. Mas minha dúvida era muito parecida com a pergunta anterior, mas aí eu vou mudar um pouco ela para perguntar referente à parte de quality, né? Porque nesse momento eu estou atuando na parte de quality, service now, com essas atividades. E aí minha dúvida é, a gente falou muito de DevOps, de trazer mais próximo a parte da desenvolvimento da operação, e eu entendo que a gente tem ali no meio também a parte de qualidade, né? Para a questão de gerenciar, de programar releases, ou até mesmo se tiver no cenário CABs para aprovação, qual que é o sentimento que você tem para essa parte de DevOps que a equipe de quality pode trazer para apoiar ou para trazer mais benefícios, né? Pô, legal, cara. Tua pergunta é muito boa, cara, porque quando a gente fala de DevOps, né, o Nirvana é a implantação contínua, né, cara? Aquele exemplo que eu falei lá do pipeline, né? O desenvolvedor, o time, dá o commit, tudo rodar automático e colocar em produção, né? Tem empresas aí que têm essa excelência, né? Netflix, Amazon, Facebook, LinkedIn, ele já tem essa maturidade. A área de qualidade, né? Focando principalmente em automação de testes, não só o teste unitário, mas de ponta a ponta, aquela hierarquia dos testes é fundamental para DevOps. Então, eu considero que o time de QA, ele tem que ter essa pegada do QA mais ágil, né? E não vai, eu até brinco, eu tive lá
esses dias fazendo uma palestra para o Itaú, né? Eu achei interessante, mais de 200 pessoas, engenheiros de qualidade. Eu até abri lá, brincando, né, que a gente vê no mercado tradicional, qual a visão de que é tradicional, né, Caio? É aquele cara que fica lá no final do ciclo, testando e torcendo para encontrar erro, né, cara? O cara fica feliz, né? Ele tem lá métrica e ele fica feliz. E imagina o desenvolvedor, o quanto ele fica triste, né? Quando alguém descobre erro e fica apontando, fala. Então, isso não gera colaboração, gera competição. E eu até brinco, né? O código que é desenvolvido é como se fosse um filho, né, para o desenvolvedor. Então, ninguém gosta que alguém fale mal do nosso filho, que é feio, que é esquisito, né, cara? Então, o que é tradicional, quando ele fica no final do ciclo, ou área de segurança, no final, só apontando o erro, pô, isso traz uma rivalidade enorme, né, e não gera colaboração. Então, o que eu tenho visto na prática, nesse movimento que junta agilidade e DevOps, traz também o que é a mais ágil, né? Que ele vai fazer diferente. Em vez de ficar vendo no final para ficar apontando o erro, ele vai, no início do ciclo, ajudar o desenvolvedor a evitar erro. Então, quando tem um erro em produção ou em homologação, o time de QA sente-se tão responsável, né, quanto o cara que desenvolve, porque a meta do QA deixa de ser, até várias empresas que eu tenho conversado, feito palestras e conversado com a galera da comunidade, pessoas falam para mim, pô, Muniz, meu gerente me cobrava, eu tinha que achar 10 erros por dia, 20 erros por dia. Então, a meta do cara é descobrir erro. O cara, às vezes, fica inventando erro onde não tem, né? Quando, na verdade, agora em DevOps, a gente quer todo mundo uma visão de ponta a ponta. Aí, a qualidade, ela vem no início do ciclo, lá no início, lá na planning, dando dicas. E aí, eu acho que você falou também de mudanças, né? Eu trabalhei muito tempo como gestor de mudanças. Nossa janela era quinzenal, imagina isso, cara, né? Eu era o cara que era responsável, meu time, de cobrar evidências, cara. E tinha que mostrar lá de mudanças, aí tinha que mostrar os testes, né? Hoje, quando a gente coloca em squad, o cara que desenvolve, ele também mantém o software. Então, isso traz um senso de propriedade maior do resultado, né? Não do código escrito, mas do que está em produção. Aí eu acredito que é uma jornada, né? Igual o roadmap lá que foi perguntado antes, eu entendo que é uma jornada. Vai ter equipe que vai aprender mais rápido, vai entender. Agora, eu considero que tudo tem que ter o porquê, né? Eu tentei aqui no início colocar isso. Por que que é tão importante essa mudança, né? Nossa, enquanto profissional. Porque agora, quando fica fora um aplicativo, o exemplo que eu dou do Uber, a gente não liga para o Uber falando assim, Uber está fora, a gente não liga mais, a gente muda, a gente tem opção, ou a gente vai ter essa atitude com qualidade, não só o cara que desenvolve, não só o cara que testa, não só o cara que faz a operação. Beleza. Uma questão aqui do Jefferson. A gente vai abrir o áudio seu aí para você explanar. Pode falar. Oi, estão me ouvindo aí? Sim. Opa, boa noite aí. Então, a minha dúvida é em relação a quando a gente fala, normalmente pensa em subir mais código para a produção, né? Com mais agilidade, com mais qualidade. A gente pensa em agilidade, em subir mais código. E aí eu tenho assim, eu trabalho com isso há mais ou menos 2 anos, e eu vejo muitas pessoas falando assim, vamos fazer, a Netflix faz 1000 deploys por dia, a Amazon faz não sei quantos deploys por dia, na Black Friday, Americanas fez não sei quantos deploys durante a Black Friday. Eu fico pensando em que momento que uma empresa chega nesse nível. Essa é uma pergunta. Você consegue identificar em que momento que uma empresa chega num nível que ela precisa fazer 1000 deploys por dia? E essa é a primeira pergunta. A segunda é, como que isso acontece na prática? Eu não tenho assim tanta experiência para conseguir imaginar, por exemplo, sei lá, TOTOS. Um andar inteiro, 5 devs um do lado do outro, os 5 fazendo deploy. Eu não consigo imaginar isso acontecendo. Eu queria entender se você conhece algum estudo de caso que
Dê mais detalhes de como acontece esses 1000 deploys por dia e onde também que entra o QA nisso tudo, porque em algum momento exige algum teste manual, funcional, e aí em que momento que o QA entra nisso tudo? Legal, Jefferson. Tua pergunta é interessante porque a referência é essa, né, cara? Todo mundo usa essa referência. Ah, a Netflix, a Amazon, o Google. Sim, na prática, para isso estar funcionando, é necessário que tenha muito claramente algumas práticas de DevOps funcionando bem. O teste automatizado é uma delas, né? Minimamente, por exemplo, se eu quero fazer a implantação uma por dia que seja, eu preciso garantir que ao fazer o commit, que rode uma esteira de testes automatizados para me dar a mínima segurança que isso não vai ter produção. Esse é o primeiro ponto, né? Antecipando. Agora, não basta ter só teste automatizado, a gente tem que ter uma ferramenta que ajude com a telemetria, com a observabilidade, ou seja, eu implantei, por exemplo, um case de mercado é o Facebook, né? Eles fazem muitos experimentos, então é assim, implantei em produção, automaticamente, existe uma integração de ferramentas que observa assim, o tempo de resposta piorou, ou está muito ruim, volta automaticamente. O fallback é automático. Então, para a gente ter essas centenas ou milhares de implantações por dia, tem que ter uma confiança muito grande no pipeline, aquele que eu mostrei rapidinho, né? Que é testar essa situação que você falou, às vezes tem que ter o teste manual do usuário, né? Do PO da vida de alguém, né? No final das contas. Isso facilita quando squad. Agora, esse número aí, Jefferson, o que eu vejo é o seguinte: vou dar um exemplo. Você pediu um case do Uber. O Uber é um exemplo legal. Eles tinham lá um monolítico, né? Monolítico lá, que eles quebraram em mais de 1000 microserviços. Então, imagina o seguinte: se eu tenho 1000 microserviços, se eu fizer uma implantação em cada microserviço por dia, já são 1000. Então, essas empresas, a Netflix é uma outra empresa que é reconhecida de ter milhares de microserviços. A Amazon, milhares, talvez milhões de microserviços. Então, essa quantidade toda que o pessoal fala, que faz e acontece, não é um monolítico, são vários microserviços. E, às vezes, você tem vários squads trabalhando em conjunto. O que eu vejo na prática é que mais importante do que isso, né? Estamos fazendo tantas implantações por dia, qual o valor que a gente está entregando para o cliente? Porque do mesmo jeito, você iniciou uma pergunta muito boa, que é a seguinte: se a gente não tiver cuidado e não tiver qualidade na origem, a gente vai estar colocando mais erros em produção. Então, fazer muita implantação por dia pode ser mais prejudicial do que benéfico. Imagina, dependendo do serviço, a gente implanta um negócio e não está claro para o cliente o valor daquilo, ou atrapalha o cliente. Vou pegar um exemplo, né? Você falou aí, Black Friday. Vamos pensar na Americanas. Eu tenho aqui, eu vou comprar no aplicativo deles. Se eles fazem um deploy, né, que muda e me atrapalha, não adiantou nada não funcionar tecnicamente se o valor, né, entrega ao cliente é pior. Então, eu considero que pode fazer muitas implantações por dia, somente empresas que têm uma maturidade muito grande na qualidade teste automatizado, e aquela empresa que vê, que o time inteiro vê o resultado lá em produção, para tomar uma ação rápida se der algum erro, para voltar. Não só erro, né? Mas se o resultado não foi aquilo que se planejou, beleza? Beleza. Legal. Maravilha, pessoal. Vamos então aí para a última pergunta, antes da gente fazer aqui as informações finais, para o Herbert. Vou liberar aqui o som do Herbert e parar o som do Carlos aqui. Na verdade. O som vazando ainda. Alguns ministros também tiraram a máscara ao falar. Oi. Ô, Muniz. Opa! Deixa eu te fazer uma pergunta que um cliente me fez um tempo atrás.
Dá para fazer DevOps com software de pacote, com software de mercado? Já encontrou essa situação onde você tem 200 sistemas, eles são de terceiros, aí você recebe lá o executável, o ADLL, você precisa testar para colocar em produção. Às vezes a instalação de software é num share da rede, ou às vezes exige uma atualização na máquina do usuário. Já pegou essas situações aí na frente para automatizar isso? É mais complexo? O que você pode me falar? Eu já vi isso acontecer mesmo, Ebert. Não é tão simples, né? Porque você não vai conseguir fazer por padrão, né? O Jenkins, por exemplo, automaticamente, se for uma aplicação Java. Mas, assim, como o DevOps envolve várias práticas, talvez a implantação automática lá seja um pouco mais trabalhosa, né? Aí o ideal é trazer quem conhece a aplicação proprietária aí, junto com o time que cuida da esteira, e sempre dá para adaptar, né? Criar aí algum plugin, usar alguma API e tal. Agora, como o DevOps, na minha visão, é uma coisa tão mais ampla do que só a implantação, por exemplo, poderia ver com essa empresa como é que eles fazem os testes automatizados, né? Como é que se faz para monitorar em produção o resultado da implantação, como é que faz, por exemplo, quais práticas de código limpo que eles usam, ou seja, se dá para colocar na nuvem, porque só a implantação é até o mais conhecido em DevOps, né? Quando a gente fala de DevOps, é isso, estou implantando várias vezes por dia. Mas, na minha opinião, quando a gente batiza a jornada DevOps, é muito mais do que isso. Então, eu acredito que dá para fazer, entende, Herbert? Mas aí teria que ver. Aí uma dica sempre também que eu gosto de falar, pessoal, por exemplo, não temos teste automatizado. Fazer o teste automatizado vai dar um trabalho muito grande e eu tenho que avaliar antes qual o valor que vai trazer, porque o desafio nosso é priorizar o mais importante, né? Às vezes a gente eu vejo às vezes, eu até já passei por isso, né? Temos que colocar todas as aplicações na esteira da integração contínua. Eu já passei por esse momento na empresa e eu ficava focado nisso. Não, tem que colocar 100% das aplicações. E a gente começou a discutir o seguinte, cara, mas essa aplicação aqui, ela vai ser descontinuada daqui a um ano. Vale a pena trabalhar em cima dela para colocar na esteira? Então, é uma reflexão que eu sempre passo para as pessoas agora, é isso, né? Avaliar o seguinte, qual o benefício real de fazer prática DevOps naquela aplicação? Ou, melhor ainda, o que está doendo mais? A gente implanta e sempre que implanta dá erro, porque falta alguma configuração manual, opa, aí essa vale a pena automatizar. Mas não, a implantação é tão simples, em 2 cliques é feita a implantação e a gente, nas últimas 10 implantações, não teve erro nenhum. Será que eu preciso fazer implantação automática? Então, a reflexão sempre que eu gosto de passar é essa, ir de trás para frente, né? Qual o problema hoje que nós estamos tendo? Aí a gente volta para olhar para as práticas DevOps, qual seria mais apropriada para melhorar aquela situação, sempre olhando para o cliente, né? Pessoal, vocês estão vendo aí o telefone que eu coloquei? Vocês conseguem ver? Tem um telefone aqui, 21 99037 4646, é isso? Esse meu zap, falando de livro, quem curtiu aí, quem quiser, a gente está com um livro de Jornada Ágil, Escalável, e tem um livro também de microserviços. Quem quiser participar, tem DevSecOps, tem alguns livros. Pode mandar o zap para mim, que eu mando o link para entrar no grupo, tá bom? É um grupo do WhatsApp. Muniz, quero te agradecer novamente. Obrigado por toda a curadoria que nós fizemos juntos. Agradecer a equipe da Governança Ágil também, Stephanie, Paulo, agradecer o John aqui pelo mais um evento, a Juliana, que também ajudou na governança da equipe, todo mundo que participou dessa ação para construir esse meetup. Agradeço imensamente, qualidade lá em cima, altos feedbacks aqui, altas interações. E, Muniz, mais uma vez, obrigado. Vamos voltar a se falar ainda. Esperamos fazer aí um próximo meetup já com vocês presentes e lotar o auditório da TOTOS e lotar nossa comunidade aí via online também para disseminar cada vez mais essa parte importante de DevOps. Legal, Alexandre. Foi um prazer, cara.
pode contar comigo, curto muito essa troca de experiência. Espero que a próxima seja presencial mesmo, cara. Um abração e boa noite aí para todos. Legal, obrigado, galera. Boa noite, se cuidem. Vamos manter a consciência e vamos vencer essa guerra aí contra o coronavírus para servir de lição para todos. Valeu, forte abraço. Vamos embora, agilidade na veia. Valeu, obrigado.